Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knaip e vamos falar sobre o João Fonseca e sobre direitos de transmissão, porque o Sport TV anunciou que vai transmitir os jogos do João Fonseca no Challenger 175 de Phoenix. O João Fonseca, que acabou caindo cedo lá no Masters 1000 de Indian Wells, acabou optando por jogar em Phoenix, joga hoje, acho que às 2 da tarde, contra o Pavel Kotov. E o que acontece, né? Os Challengers, para quem não sabe, eles são torneios menores que os ATP 250, eles servem muito de transição para tenistas jovens, tenistas de ranking mais baixo, para tentar alcançar o nível ATP novamente, né? O ATP 250, 500. E o que acontece, né? Esses torneios, eles estão acontecendo o tempo inteiro tá rolando, durante grandes lances bobeados tem Challenger acontecendo. Aí o que acontece? Esses torneios, eles estão disponíveis de transmissão de graça nos sites da ATP. Você vai lá em Live Scores, aí você aperta na parte dos Challengers, você consegue acessar os jogos. Qualquer jogo, qualquer quadra basicamente, tem uma transmissão. É uma câmera só, ela está acompanhando ali de cima, entende? Ok, mas é uma transmissão. No final, alguma coisa. É de graça. E o Sport TV, o que ele faz? Ele aproveita que é de graça, deve falar com a ATP para conseguir os direitos de transmissão de alguma forma, se tem alguma barreira impeditiva para isso, né? E consegue ali transmitir o jogo do João Fonseca. Num challenge, um torneio pequenininho, mas vai transmitir, porque há um interesse grande do público em vê-lo. E a ESPN não vai fazer isso, né? E eu quero muito comentar sobre isso, né? Porque quando as pessoas vêm aqui, algumas pessoas me criticaram, porque falam que o streaming é mais barato e tudo isso. E eu acho que eu estou exagerando em críticas em relação à postura da ESPN na transmissão do tênis em geral, né? Porque no final a gente teve um mês de fevereiro em que a gente teve torneios grandes ATP 500 que a maior parte do tempo foram transmitidos das quartas de final para frente, né? As rodadas iniciais a gente tinha que acompanhar em outros canais. Os 250, o único jogo que eles transmitiram no mês todo foi o jogo do João Fonseca na final do ATP 250 de Buenos Aires e não passaram os jogos dele nem na primeira, segunda, terceira, entende? As rodadas anteriores. Então assim, não fizeram nada disso. Perdemos grandes jogos em TV fechada e assim, muitas vezes em grandes lãs, eles encerram a programação antes do dia encerrar. E não é como se a ESPN tivesse uma grade muito complicada de encaixar, entende? Porque você pode passar o paninho para isso. Por exemplo, a Globo não passava as corridas nas Américas, exceção GP do Brasil, de Fórmula 1 porque elas conflitavam em horário com o futebol. Eu compreendo, sério. Eu não vou ficar muito feliz, mas eu vou compreender. Agora, quando você tem ali uma programação que se resume a programas de debater futebol, que se repetem basicamente o dia inteiro, debatendo exatamente a mesma coisa, só com jornalistas diferentes, qual é a dificuldade de colocar o esporte ainda, né? Tipo, qual o problema? Inclusive, eles perderam jogos excelentes por não passarem, entende? Tipo, tá tendo um jogo, por exemplo, lá do Medvedev contra o Leonard Tim, quando ele foi eliminado lá no Australian Open, a gente não viu isso na TV fechada, porque eles não passaram. Então, assim, esse tipo de coisa é o que me deixa muito frustrado. E assim, o Sport TV, óbvio que há um interesse, né, de transmitir o João, a audiência, tudo isso, mas o que eles fizeram no ATP 500 do Rio? Eles passaram os jogos, até mesmo no Sport TV que está disponível em pacotes mais básicos, não é só no Sport TV 3, usaram o Sport TV 4 para transmitir os outros brasileiros que estavam na quadra 2, inclusive dividiram o sinal durante quase o torneio inteiro. Você pode acompanhar quase todos os jogos do ATP 500 do Rio na TV fechada. Se esse direito de transmissão tivesse na mão da ESPN, eu não duvido dele se começar a transmitir das quartas de final para frente, porque é o que eles vêm fazendo. E assim, a gente teve essa cobertura por parte da Globo e agora eles estão transmitindo um Challenger, um torneio pequenininho, preenchendo espaço de grade da programação dos seus canais esportivos. Aí eu fico pensando, né, tipo, a ESPN fica colocando tudo no streaming. Eu vou dar uma aula aqui para as pessoas. Streaming não é mais barato do que a TV fechada. A TV fechada, se você faz um pacote lá de 5 pessoas e divide o preço, ok, você vai conseguir ler o preço que até pode exceder os R$100, porque realmente é muito caro. Não estou falando que TV fechada é barata, é caro, um pacote mais... assim, que você tem Premiere, que você tem todos os canais da ESPN, do Sport TV, não é barato. Eu não estou aqui para falar que é barato, mas... sabe o que a TV fechada precisa para funcionar? Uma parabólica que propriamente as empresas online instalam na sua casa, um cabo que espeta na TV e quase toda a TV tem essa entrada e pronto, você tem um sinal via satélite independente de internet. Você só precisa de eletricidade, que todo mundo vai precisar para funcionar eletrônicos, uma TV que não precisa ser smart e conecta.
Porque isso a gente tem que parar para entender. Muita gente, né, vai ter celulares e tudo isso, mas os celulares nem sempre conectam com 5G. Quando não conectam com 5G, transmissão por streaming normalmente fica complicado. No Star Plus até que funcionava bem, mas pelo que eu tenho de relato do Disney Plus Premium, é mais complicado, né? Tipo, a internet 5G é necessária. Eu tenho uma experiência, até porque eu tenho uma TV 32 polegadas conecta 5G, tudo roda muito bem. Mas ao mesmo tempo, meu tio tem uma TV de 32 polegadas que também é smart, só que ela é 2.3. E aí você vê até o processador que ele é mais, assim, menos eficiente, e aí trava muito. Porque é assim que funciona, né? Os produtos mais baratos, que a maior parte dos brasileiros tem, né? Tipo, não é todo brasileiro que tem uma TV 55 polegadas 4K, entende? Eles vão ter processadores menos efetivos, vão ter sinais de internet que são menos eficientes, com a banda que funciona pior. Então, assim, você ter o streaming, tudo isso, você tem que ter noção que a TV vai ter capacidade de instalar o aplicativo, no caso o Disney Plus Premium, e rodá-lo sem problemas. Não é todo mundo que tem isso. E aí a questão, depende de internet. Transmissão para o streaming depende sempre de internet. E internet tem que ser boa. 2.3 vai ter dificuldades. 5G é o caminho, mas internet 5G vai custar quanto? De 90 a 100 reais, dependendo de onde você mora, até mais do que isso. Internet de fibra ótica. Não é fácil pessoas terem isso assim, com tranquilidade. Aí você não está pagando só streaming, você está pagando dinheiro pela internet. Óbvio que todo mundo precisa de internet hoje em dia, né? Mas o que eu estou falando, a TV fechada ela não depende disso e ela não tem o delay que tem um streaming. Então, a questão é, você ter o streaming maravilhoso, mas a maior parte da população não tem condições de pagar todo esse tipo de despesa, né? Eles vão preferir coisas mais básicas e que vão oferecer coisas muito similares caso as emissoras cumprem esse papel. E eu acho que a gente olha para o que a ESPN faz, é uma falta de respeito, não é só com fã de tênis, até com futebol. Um monte de jogo bom, você tem que pagar Star Plus para ver. Ah, o Arsenal United jogando, eu tenho que pagar Star Plus para ver. Você tem 6 canais e vai ficar passando lá aquelas biografias americanas que só usa para preencher grade. É um negócio, tem dia que tá tendo um monte de jogo passando e 5 dos 6 canais da ESPN tá passando VT, tá passando programa de entrevista, não tá passando jogos que eles compraram os direitos de transmissão. Eu tenho uma regra que é assim, se você vai comprar para não passar na TV, então não compra, só compra o direito para streaming. Se é o que você quer, se você quer que as pessoas venham para o streaming, que elas vejam para o streaming, então deixa o direito de TV fechada para quem vai passar de verdade. Então assim, quando eu olho esse tipo de comportamento, né, quando até a Globo, que não é uma santinha nesse mercado, né, já fez muito burrada com o direito de transmissão antes, né, se até a Globo consegue, assim, tem esse esforço de fazer isso, por que a ESPN não tem? Se a ESPN então tenta ser o canal de tênis no Brasil, né? Se esforça, paga uma grana para isso, né? Tudo isso para colocar boa parte da programação no streaming. A única coisa que eles vão transmitindo, e olha, nem sempre até o fim do dia, né? Tipo, do fim da programação, é o Masters 1000 e os grandes lãs o tempo todo, né? Aí também uma Lever Cup, o ATP Finals, mas aí assim, mas aí é tão óbvio transmitir isso, né? Que ficaria até terrível se eles não o fizessem, né? Então, vamos ver aí o que esse impacto do Sport TV fazendo isso. Vamos lembrar que é um impacto que eu julgo diminuto, né? Porque assim, o Sport TV vai transmitir o João, mas visto como o João tá jogando, ele não vai ficar em challenge há muito tempo, né? Ele vai eventualmente conseguir se estabelecer em nível ATP e aí a Globo só tem os direitos de transmissão da ATP 500 para isso, né? Mas fato é que, assim, essa cobertura que a Globo faz do João, né, do pouco direito que ela tem, dá de 10-0 em cima da ESPN. E eu acho que a ESPN tinha que lutar para ter mais programação sem TV fechada, quem trabalha lá, porque é um desrespeito com o público e eu não acho que eles estão ganhando alguém para streaming nessa patifaria. Inclusive, só estão incentivando a pirataria e só estão deixando as pessoas mais frustradas com a cobertura que é dada ao esporte aqui no Brasil. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.